Bom dia a todos. Iniciamos agora a palestra da professora Denise Brits. Ela é pesquisadora sênior do IBGE, onde atua como pesquisadora e professora do programa de pós-graduação em População, Território e Estatísticas Públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENSE. É presidente eleita da International Association of Survey Statisticians. Possui doutorado em Estatística pela Universidade de Southampton. Mestre em Estatística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e graduação em Estatística pela Escola Nacional de Ciências Estatísticas. Além disso, recentemente foi coordenadora do curso de graduação da Escola Nacional em Estatística da Escola Nacional de Ciências Estatísticas e atua principalmente nas seguintes áreas: análise de dados amostrais, estimação em pequenas áreas, domínios, modelagem estatística, análise de séries temporais de pesquisas amostrais e métodos para pesquisas quantitativas. Agradecemos a professora Denise Brits por aceitar nosso convite e agradecemos a ENSE pelo apoio financeiro na realização dessa palestra. Convidamos agora, então, a professora Denise para proferir a palestra intitulada Modelos Estatísticos na Produção de Informações para o Progresso e Bem-Estar da Sociedade. Sou muito honrada de estar aqui. A Unicamp é e sempre foi uma referência no saber do Brasil. Então, eu, como estatística, eu trabalhei com colegas e estudei em livros e materiais que foram produzidos pelos professores da Unicamp já há muitos tempos. Então, é muito bom estar num departamento de referência desse e num instituto de referência, que é o IMEC. Quando a Fernanda falou que eu fiz doutorado, mestrado em estatística, eu ainda tenho mais uma coisa: eu casei com um estatístico, então eu não sou original, mas eu tenho um filho músico, e professor de música. Isso quer dizer que 2 estatísticos não acabam com a vida de uma criança. Podem ficar tranquilos. Bom, eu vou começar fazendo o seguinte: eu quero mostrar um filme para vocês e depois a gente vai ver o que ele tem a ver conosco. Oi? Hello, que do? Hola, guten Tag. Ni hao ma? Bonjour. Salam. Shalom. Hi. The world's countries have united to create a blueprint for the future. In September, the UN is unveiling their global goals, a manifesto of today's humans, by today's humans, for today's humans, and for tomorrow's humans too. So, to ignite world leaders and turn these words into actions, we're making a film. But we need you. Whether you know it or not, The world needs your voice. let's change things. Create a world where hope is something you can reach out And touch. Hope. Esperanza. Esperanza. Tikva. Natuanya. Here are 17 other ways to say hope. The global goals of the United Nations. We will live in a world where nobody, anywhere, lives in extreme poverty. We will live in a world where no one goes hungry. And no one wakes up in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child has to die from diseases we know how to cure. Where proper health care is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone goes to school, and education gives us the knowledge and skills for fulfilling life. We will live in a world where all women and all girls have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We can't succeed if half the world is being held back. We live in a world where all people can get clean water and proper toilets at home, at school, and at work. We will live in a world where there is sustainable energy for everyone. Heat, light, and power for the planet, without destroying the planet. We will live in a world where economies prosper. And new wealth leaves decent jobs For everyone. We will live in a world where our industries, our infrastructure, and our best innovations are not just used to make money, but to make all our lives better. We will live in a world where prejudice and extremes of inequality are defeated inside our country and between different countries. We will live in a world where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support all those that live in them. We will live in a world where we replace what we consume, a planet where we put back what we take out of the earth. We will live in a world that is decisively rolling back the threat of climate change. We will live in a world where we restore and protect the life in our oceans and seas. We will live in a world
where we restore and protect life on land, the forests, the animals, the earth itself. We will live in a world with peace between and inside countries, where all governments are open and answer to us for what they do at home and abroad. And justice rules, with everyone equal before the law. And we must live in a world where all countries and we, their people, work together in partnerships of all kinds to make these global goals a reality for everyone, everywhere. Film yourself delivering the goal that resonates with you. We'll put it all together with thousands of your faces, voices, and all of our collective hope to create a film and show it to the world, on TV, online, and live. Your voice matters. Your voice matters. Make it known. Say it loud. And let it echo around the globe. The future is in your hands. The future is in your hand. The future is in your hands. Don't drop it. Então, quando a gente vê esse filme, nós nos reconhecemos como cidadãos, né? Mas nós nos reconhecemos profissionalmente nesse ambiente. Quer dizer, o que eu profissionalmente no Instituto de Ciências Exatas posso contribuir, né? Então, um dos focos da minha apresentação é justamente tentar tratar... deixa eu só achar... Estou com dois abertos? Ah, não tem problema, eu abro esse aqui. Então, um dos focos dessa minha apresentação é a gente tratar de o que a gente precisa de estatística para fazer um mundo melhor e o que a gente profissionalmente pode contribuir para um mundo melhor. Então, a motivação é que nós temos constantes desafios para a produção de informação. David Holt, que na verdade é um estatístico que orientou até brasileiros que estão aqui, na época ele na Universidade de Southampton, ele foi orientador de doutorado, professor Fernando da UFRJ, escreveu já em 2007, quer dizer, tem 10 anos, que a gente tem, aqui a gente trata de official statistics, mas a gente pode falar de public statistics, informações estatísticas, elas têm que ser mais abrangentes, mais detalhadas, produzidas com mais rapidez, de melhor maneira e mais baratas. Não é trivial, né? Por outro lado, a gente está hoje com o debate atual do Data Revolution e com as inovações tecnológicas e as transformações da sociedade. Então, a gente hoje tem uma questão de estatística pública e democracia. A gente sempre teve, ela agora só está mais premente, né? O Hans Rosling trata da questão para a democracia, o uso de dados e a compreensão dos dados é algo importantíssimo. E o diretor da Royal Statistical Society trata que a democracia depende da qualidade dos dados em public domains e o quanto o público acredita neles. Então, nós estamos chegando perto e a gente trabalha nisso. Então, como é que a gente contribui para o desenvolvimento da sociedade usando informação estatística? Como que a gente desafia, está faltando um azinho ali, como que a gente desafia aqueles que cinicamente utilizam estatística para enganar, né? Então, a gente tem aqui o importante papel da informação estatística no mundo que hoje é de fatos e ficção. E a gente está trabalhando, inclusive, com o mundo da ficção, que é o mundo da rede social, né? Então, o que é vital? Primeiro, a gente tem que ter qualidade na produção da estatística. Segundo, a gente tem que formar pessoas para atuarem nessa área, né? Se a gente não formar jovens profissionais, pesquisadores nessa área, a gente não vai melhorar essa área nunca. E depois você tem que capacitar o cidadão, em especial crianças e jovens, para lidar com as estatísticas públicas desde a escola. Então, você tem que ter professores formados que trabalhem com isso na educação infantil do ciclo básico fundamental. Esse vídeo que eu apresentei é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que seguiram os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o ADM, Millennium Goals, para tratar de... são 17 objetivos, cada um com pelo menos 5 metas, para melhoria do mundo. 193 países se comprometeram com esses objetivos de verdade, inclusive o Brasil. Assinaram em 2015 esse tratado na ONU, né? E aí, como é que funciona a ONU? A ONU tem a parte da política, né? E tem o que a gente tem é a United Nations Statistics Division,
ou Department of Economic and Social Affairs, que trata da parte técnica de medição dessas questões, tá? Então aqui, o site aqui, tá vendo? Das Nações Unidas no Brasil, os 17 objetivos, tá? Cada um deles, se vocês nunca tinham ouvido falar neles, usem, invistam 20 minutos da sua tarde, da noite, daquela hora que está estudando para a prova de análise, e fala, ai meu Deus, então eu volto lá, vou dar uma paradinha, vou ver como anda o mundo. Não vai no Facebook, entendeu? Não vai no Facebook ver fake news, vai na ONU BR, e aqui vocês vão saber sobre isso e vão saber sobre o mundo, né? Como que o mundo está tratando nesse caso. Inclusive aqui, ó, nesses especiais aqui, tem uma área que é de direitos humanos. E tem inclusive um vídeo de 38 minutos sobre o genocídio do nazismo. Que nesse momento é importante a gente ver que a gente está com muito debate sobre as coisas e muito debate sobre as questões de direitos humanos. Não foi inventado por nós, ele é da ONU, independente das eleições. Isso o nosso país tem um problema de desigualdade e a gente tem que saber dos objetivos sustentáveis e o que a gente vai fazer no nosso microcosmo, porque no geral nem sempre a gente consegue ajudar. Então, olha só, vou voltar aqui um minutinho. O que acontece? Para cada um desses objetivos, o que aconteceu? Os objetivos e as metas foram definidas no grande escopo político mundial. E coube a pessoas falar o seguinte, agora eu tenho essas metas, então, até 2030, erradicar a extrema pobreza para todas as pessoas, em todos os lugares, que hoje é correntemente medido como na linha de pobreza, se a pessoa vive com menos de $1,25 por dia. Essa é a meta estabelecida. Como eu acompanho a meta nos países? Eu preciso calcular a proporção da população que está abaixo dessa linha internacional de pobreza por sexo, idade, emprego e localidade urbano-rural. Então, eu tenho isso aqui e os 193 países signatários têm que produzir esses dados, tá? No nosso caso, e aí a gente volta aqui de novo no site da ONU, tá vendo? Knowledge Platform, que diz o seguinte, que para seguirmos a implementação do que a gente chama hoje da Agenda 2030, é necessário um framework de indicadores e dados estatísticos para monitorar o progresso. Então, a gente já está se encontrando aqui, de alguma maneira, tem a ver conosco, né? Esse aqui é o site do IBGE, que é um dos responsáveis por coordenar as ações de coleta de informações e produção de informações no Brasil. E aqui a mesma coisa, os indicadores, e quando a gente clica em cada um dos indicadores, por exemplo, abre, tá vendo? Erradicação da pobreza. Aí, para ter uma lista aqui de indicadores na página, e aí a gente sabe se ele já foi produzido, se ele está em análise e em construção, porque tem uma coisa entre você ter uma meta e você ter uma medida operacional mensurável daquele indicador, né? Então, assim, acabar com a pobreza, você tem que ter uma definição operacional do que você vai acompanhar. O que você vai acompanhar? Nesse caso, você vai acompanhar a proporção da população abaixo da linha da pobreza internacional. Então, você tem que definir, você tem que analisar, construir os indicadores, saber se eles têm dados ou não, saber se a metodologia é global, porque não pode ser medido diferente em diferentes países, e saber se não se aplica ao Brasil, porque pode ter casos que não se aplicam, tá? No caso aqui, erradicação de pobreza, a gente tem a proporção da população abaixo da linha de pobreza. Se a gente for no site do IBGE, a gente já tem, inclusive, os dados que foram, na verdade, os cálculos para abaixo da linha de pobreza, eles podem ser calculados para a última década, e eles foram calculados aqui, estão apresentados para os últimos 2 anos. O que acontece é que o verde é 2017, o azulzinho é 2016. Isso quer dizer que a gente, por isso que saiu em tudo quanto é jornal, que houve um aumento da proporção de pessoas em estado de pobreza no país, porque as estatísticas públicas assim o mostraram, tá? E se a gente olha por aqui também, por situação de domicílio, a gente vê que a pobreza rural é muito maior do que a urbana, tá?
Então, esse é o nosso país, em 2016 e 2017. Mas eu quero saber desde o 2000, pode ir no site do IBGE que tem também, tá? Então, o que acontece? Eu vou falar por várias vezes estatística pública, estatística oficial, eu vou num e vou no outro. Não são exatamente a mesma coisa, mas você tem estatística oficial, que é produzido por órgãos oficiais de estatística, e tem estatísticas públicas que não são por órgãos oficiais de estatística, que são muito importantes. O foco nosso é estatística pública, mas algumas normatizações eu vou falar em nome da estatística oficial, porque elas existem e isso as diferencia de outras, tá? Então, isso aqui também, esse pedaço aqui também é da ONU, tá? United Nations Statistics Division. Estatísticas oficiais constituem elemento indispensável no sistema de formação de uma sociedade democrática. E o desafio é isso. A gente precisa delas atualizadas temporalmente, mais abrangentes, detalhadas espacialmente e sobre grupos específicos da população. Idosos, portadores de deficiência, assim vai. Então, o que acontece? Elas são uma ferramenta para o desenvolvimento, né? Eu tenho a mensuração do bem-estar, eu tenho a definição de políticas públicas que eu preciso de estatísticas públicas, acompanhamento de estatísticas públicas, a decisão sobre investimentos governamentais e também na seara do investimento privado, porque, na verdade, por mais que a área as empresas, companhias privadas, elas utilizam o seu banco de dados para os seus clientes, mas na hora dela botar uma loja, ela quer saber se vale a pena botar aquela loja lá. E aí esse dado é público, vem de estatísticas públicas. E acompanhamento conjuntural da economia. Essa aqui, por exemplo, eu vou dar exemplo de estatísticas públicas, né? Essa aqui é a agência do IBGE de notícias, no site do IBGE. Por exemplo, desastres naturais. 59,4% dos municípios não têm plano de gestão de risco. Esse dado sai de uma pesquisa do IBGE chamada MUNIC, dos municípios, onde ela é feita uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, onde ela é uma pesquisa censitária de municípios e que trata da administração pública dos municípios. E também tem, às vezes, tópicos especiais. Já tiveram tópicos que foi sobre combate à violência contra a mulher. Agora vai ser governança no próximo ano. Quer dizer, quais são as políticas e as estruturas de governança dos municípios. A agricultura familiar e a agroindústria recebem apoio estadual em todo o país e aqui usa dado também das pesquisas agropecuárias do IBGE. E aqui o dado da PNAD contínua, da Pesquisa Nacional Contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que dá os dados da taxa de desocupação, que diz que esse valor é de junho, que diz que a desocupação fica estável, mas a informalidade aumenta em maio, porque a gente investiga onde a pessoa está trabalhando, se é no mercado formal ou informal. Mas e aí? Isso aqui é um exemplo que eu tirei, que a gente está falando de fakes e fatos, e eu tirei do Globo, dos debates do primeiro turno, tá? Então, o Globo produzia, a cada vez que tinha um debate, tinha entrevistas, veja o que é fato ou fake nas falas dos presidenciáveis no debate do Globo, primeiro turno. Para não cair no debate do segundo turno, eu escolhi o Álvaro Dias. Né? Muito bem. Então, o Álvaro Dias disse isso. Mais de 50 milhões de brasileiros estão abaixo da linha de pobreza. E aí as pessoas verificaram que é fato. Como que elas verificaram? Os dados do IBGE. Então, são só dados do IBGE? Não, tem dados do Ministério, tem dados de outros produtores de estatística pública, tem dados do NIC.br, que é o comitê gestor, ligado ao Comitê Gestor de Informática do Brasil. Eu falo dos exemplos do IBGE porque é o que eu sei fazer melhor, tá? Mas aí a gente fala do fortalecimento da estrutura pública e do conhecimento estatístico para a produção desses dados, tá? Então, o que acontece? Hoje a gente tem um dilúvio de dados e a gente tem também uma lacuna nos dados, né? O Big Data não vai nos resolver quando a gente tem problemas de inclusão digital. Eu dei um curso em Moçambique, 6% dos domicílios são servidos por internet. 6%. Aí você fala assim, resolve como? Vai demorar a resolver, gente. Porque para servir o domicílio de internet, precisa de cabo. Cabo tem que furar. É infraestrutura básica. E aí, se você não investe em estrutura básica, você não vai ter inclusão digital. E aí, o que está acontecendo com o mundo? O mundo está ficando assim. Os que conseguem estão correndo lá na frente, e aí o gap
está ficando muito grande. Porque quem corre está correndo muito rápido e quem fica está ficando muito para trás. Então, eu fui uma vez num encontro, até no NIC.br, que é no núcleo de informação do .br, e tinha uma pessoa que falava assim, eu faço um censo, eu não sei porque que o IBGE faz o censo como faz agora, porque eu faço um censo num dia, torci para a pessoa virar presidente do IBGE. Né? Porque vai resolver meu problema, né? Vou fazer outra coisa mais legal. Não virou. Aí eu fiquei pensando assim, é mesmo? Fico pensando, mas como que ela vai fazer? Será que é web rural? Que é o que a gente tem no Brasil? Como é que a gente vai pegar? Aí vai pegar a informação de todo mundo, de quilombola também? De comunidade rural também? De ribeirinha no Amazonas também? Ou vamos pegar só de São Paulo e dizer que é o Brasil? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala e o que a gente capta, com tipos de dados. Então é algo que a gente tem que... E nesse ponto, nós da estatística podemos contribuir. Não só com métodos, mas para colocar o debate, que é claro, eu não sou da computação. Eu não sei Big Data. Tem gente da computação que sabe fazer aquilo muito melhor do que eu. Certo, nossa pró-reitora? Certo, diretor de instituto? É assim que a gente vai trabalhar junto. Mas eu sou da estatística, então eu posso ficar do lado, ajudando a fazer o seguinte. Olha o viés, olha o erro quadrático médio, olha a variação da estimativa, vê se não está só com pedaço, vê se não está com subenumeração, vê se não está com undercoverage. Então eu vou fazer o que eu sei para juntar com o que as pessoas sabem e a gente fazer uma grande quebra-cabeça e falar, agora vamos fazer dar certo. Entendeu? Por um pedaço a gente vai pegar só o que já está na rede, né? E para o outro pedaço a gente vai fazer pesquisa domiciliar, porque senão não dá para pegar, a gente vai deixar de fora. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um dilúvio de dados, a gente tem uma lacuna. Por exemplo, há países onde 70% dos nascimentos não são registrados. Tá? Nós, até pouco tempo, tínhamos problema de registro de crianças no Brasil. As estatísticas de nascimento não cobriam, não tinham cobertura total. Como não tem a de mortalidade. Tá? Por exemplo, no Brasil, dados de 2016 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, o uso da internet nos domicílios é 75% urbano, 75% dos domicílios, rural 33%. Isso já está contando a telefonia móvel, tá? Porque o número de pessoas com acesso à internet está diminuindo no fixo e aumentando no móvel. Por quê? Porque você não tem infraestrutura, mas você bota antena de telefonia. Então, a telefonia está sendo... Lembrando que são todas empresas privadas, e aí, quando a gente fala que vai usar dados, eu vou usar os dados da telefonia. Tudo tem dono, gente. Tudo tem dono. Tem dono e vale dinheiro para a empresa. Vai dividir com a gente, por quê? Então, a gente tem que ter protocolos até para isso. Então, muitos dos dados disponíveis não têm qualidade para o seu uso seguro. Que é algo que a gente tem que pensar, né? É uma crise no coração dos esforços, porque é uma crise de dados ruins. Por que acontece? Quando eu aprendi na escola de estatística, fazer amostragem, eu tinha um protocolo, uma lista de páginas e páginas, o que tinha que fazer uma amostra para uma amostra ser boa. A gente não tem para o dado do Big Data? Não tem erro? Então é só chegar e somar. 3.335.000, soma e tira a média. Pronto. Acabou, a gente vai voltar para a estatística descritiva. Não precisa fazer mais nada, gente. Só soma e tira a média. Não é assim. Então o dado é sujo, tem erro, tem não resposta, tem problema de crítica e imputação. E aí a gente tem que adaptar os métodos estatísticos para isso. Mas não é só para extrair a informação. É para fazer o controle de qualidade daquela informação. Porque senão a gente vai jogar fora todos os nossos protocolos de qualidade. Então a gente tem que mover para uma produção de estatística onde a gente mantém os protocolos de qualidade. E eles são mais difíceis. E dizem, inclusive, que é o seguinte, você quer uma pergunta nova, procura um velho livro. Então a pergunta era o seguinte, tudo que a gente está vivendo aqui com... Tudo não, mas parte do que a gente está vivendo aqui com Big Data, a gente já vivia com registro administrativo. A gente falava o seguinte, olha só, você vai lá, não faz mais amostra, não faz mais nada, usa só dado administrativo. Está combinado.
O dado administrativo não vai responder a sua pergunta. Ele vai responder a pergunta que precisa para aquela coleta de informação. Aí você vai ter que encaixar os dois. Então, as mesmas perguntas. Então, se vocês forem na internet e procurarem os relatórios de Quality on Administrative Data, vocês vão usar o mesmo tipo de protocolo parecido para os dados de Big Data. Também, como a gente falou, no setor privado, a gente tem os dados e vai usar. Qual é a vantagem no setor privado? O cara tem seu próprio dado, né? Eu tenho dado do meu grupo de telefonia, eu tenho dado do Bacen, eu tenho dado da empresa de crédito, e aí eu tenho mais controle da qualidade desses dados. Aí que nós entramos, né, que assim, essa estatística nunca teve tanta evidência, né, com tamanha demanda. Eu preciso de métodos estatísticos justamente para obter dados atuais, relevantes, precisos e com custo efetivos, com boa relação de custo e oportunidade. E também eu tenho que guiar como é que eu vou utilizar os dados. A única coisa que a gente precisa sempre ter noção e certeza é dado. Eu não posso botar essa luzinha porque ela fica tremenda, né? Alguém consegue fazer isso reto? Aí parece que tá bêbada na apresentação, porque ela tá sempre assim, né? Vamos fazer uma gincana. Quem consegue botar bolinha sem tremer? Dado, informação e conhecimento são coisas diferentes. Você tem que transformar dado em informação. E de informação tirar conhecimento. São 3 pontos. É uma evolução aqui, isso aqui. Não sou eu que falo, eu aprendi uma pessoa que trabalha na área de ciência de informação. Então, a gente não pode, nós, nas áreas de exatas, não podemos imaginar que só porque a gente está aqui, está resolvido. O nosso pulo é como é que passa para a informação e conhecimento. Então, uma das maneiras que a gente fazia tipicamente pesquisas era a gente fazia censos, pesquisas amostrais e usava registros administrativos. Isso a gente já faz o tempo todo, tá? Acabamos de ter no IBGE, por exemplo, o Censo Agropecuário, né, que varreu o Brasil inteiro, o Censo Agropecuário 2017. Todas as pesquisas do IBGE, a maioria são amostrais, e a gente usa alguns registros administrativos, e especialmente de empresas, no cadastro de empresas que vem da RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais, que vem do Ministério do Trabalho. A UNES, a United Nations Economic Commission for Europe, que também trabalha com a área de dados, e eu peguei a definição sobre a ótica do produtor de estatística, tá? Tem várias, eu peguei essa, que é da ótica do produtor. E aí a gente já sabe das características, né? Volume de dados, e aí a gente já está com livros sendo produzidos sobre Statistical Analysis ou Massive Data. A gente já não está com Big Data, a gente já está com método estatístico para Massive Data. A velocidade, que é a capacidade de atualização de informações, variedade das informações, uma informação não estruturada e informação dinâmica e capturada em eventos. O que a gente tem que lembrar de falar é que essa informação tem variabilidade e volatilidade, né? Então, a gente obtém informações, por exemplo, na internet, de algoritmos de busca, mas a Google, quando troca o algoritmo, não liga para sua casa e fala: ai, querida, desculpa, olha, você começou a fazer esse trabalho de dados com esses dados, mas eu mudei o algoritmo. Se você fizer de novo, você vai pegar outros dados. Não te avisa. Não é para avisar. Então, você tem que saber que os algoritmos mudam no meio do seu trabalho. E você não tem certeza do que você pegou. Eu estou falando isso para a gente não usar Big Data, estou falando para a gente usar, gente. A Denise não veio aqui dizer para não usar. A gente veio aqui para dizer assim, como é que a gente, como estatístico, ou matemático aplicado, ou da computação, nós vamos lidar com isso para fazer melhor. Então, a gente tem isso e tem o caso clássico do Google Flu Trend, que saiu, que foi tirado do ar, né? Então, quem tem curiosidade, procura a questão do Google Flu Trend. Era a Google produzindo tendências e números de pessoas com gripe, e mudou o algoritmo, e aí mudaram os dados, e aí as pessoas tiveram várias críticas, e tem uma história inteira, tem vários artigos sobre isso, tá? A veracidade, que é a necessidade de avaliação da acurácia dos dados. O Google é ótimo. Meu perfil no Google diz que eu tenho entre 35 e 45 anos. Adorei, porque eu tenho 55. Então tá ótimo, né?
Tá resolvido. Aí o pessoal fala, mas o Google sabe tudo de você. Mas, gente, o que é que eu fiz que ele achou que eu sou tão jovem? Porque eu quero me manter assim, quero saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar no Google para ele achar que eu sou assim. Vocês já viram que no Google você vai lá, você busca o seu perfil. Nunca viram? Tem uma página que busca o seu perfil. Não, eu sou jovem. E tem mais, eu gosto de andar de bicicleta. Isso é um trauma meu de infância, depois eu conto. Mas ele diz que eu procuro coisas de bicicleta. Eu acho que deve ter sido num período, quando eu tirei o meu perfil para apresentação, que a minha amiga me mandou algo dizendo assim, Denise, tem um grupo que ensina adultos a andar de bicicleta. Aí eu fui lá procurar, porque eu não posso chegar aos 90 sem andar de bicicleta. Mas deu isso. Tá? Complexidade, que é a necessidade de integração de várias bases de dados. Está faltando um S ali, peço desculpa. Esse relatório aqui é muito legal. Ele é da Associação Americana de Pesquisa de Opinião, American Association of Public Opinion Research. E eles trabalham bastante com a área de... e eles fizeram um relatório enorme, tá cortando, né? Ele tem um relatório enorme sobre essa dualidade, né? Como é que eu vou me mover do paradigma atual de relação de pesquisas de população finita para o uso do Big Data, tá? Então, é um relatório que eu recomendo. Sobre o Big Data, o que eu tenho? Eu tenho dados gerados por pessoas, tenho os dados gerados por máquinas e dados gerados em processos. O que é mais importante de tudo isso? Nenhum dado foi gerado para responder a sua pergunta. Então, o processo anterior, no qual a gente tinha uma investigação a fazer e procurava os dados, não existe mais. Agora aqueles dados nos atropelam como a tsunami e você fica assim, o que eu posso descobrir daqui? Então a forma de trabalhar também está diferente. E isso, inclusive, deixa pessoas ou jovens muito angustiados no momento, por exemplo, de pós-graduação. Porque agora que você fala assim, quando o professor de metodologia científica fala para vocês assim, olha, você tem que ter uma hipótese, você tem que ter uma investigação, não sei o que, não sei o que. As pessoas olham para o professor de metodologia científica como se ele estivesse na era do gelo, né? Não é isso, gente. Você não pode ser... A linha do pensamento não pode ser o contrário. Você tem que ter um problema que você quer resolver. Não é ficar parado, deixar os dados, né? Te apoiar e falar, agora eu acho que eu descobri esse problema. Esse pode ser também, se for em questão de método. Eu tenho isto acontecendo e eu acho que tem um método aqui que não funciona bem para isso que está acontecendo. Não estou dizendo que o contrário não é válido, não. Então, aqui eu falo, o que eu tenho hoje? Eu tenho estatísticas oficiais baseadas em dados coletados de forma estruturada e organizada sobre uma população bem definida, com arcabouço diferencial e metodologia reprodutiva. É isso que eu tenho. Todos nós temos, o mundo tem. O que nós temos também para trabalhar agora? Um conjunto de dados coletados de forma auxiliar e não estruturadas, porque ele não foi feito para você, com o objetivo de registrar um processo. O Big Data, várias vezes, ele registra um processo. Então, ele registra os carros passando num radar, né? Então, é um processo. Sobre a população não definida, sem arcabouço diferencial, metodologia reprodutiva. Então, aqui a gente tem as duas, uma comparação dos dois, e eu vou usar isso para a gente falar de métodos estatísticos, né? Num eu tenho dados planejados e no outro que a gente chama de dados orgânicos. Por que a gente está chamando de dados orgânicos? Porque eles se autoproduzem, né? Eu não planejo eles estão aí. Né? O investigador, em geral, não os planeja, exceto num ambiente mais controlado, da iniciativa privada, que é bom que planeja, e aí você vai ter metodologias para tratar aquilo. Ele é subproduto de processos. Eu tenho uma população-alvo bem definida, e aqui eu tenho uma população-alvo e escopo nem sempre definidos, né? Você não sabe quem está ali. Você fala, eu peguei esses dados do Twitter. O que é? Vamos pensar assim, quem é o seu... Se você tivesse que definir a população, é quem? Porque pode não ser do seu estado, não ser do seu país, né? É quem? É só quem interagiu com aquela... Então, a gente tem que... Só quem interagiu com aquela publicação. Então, você tem que passar a definir... Você tem métodos de diferença em desenvolvimento e, como eu falei, você tem problemas de reprodutibilidade, que é algo que é importante. Mas a gente tem que, na verdade, utilizar as novas fontes de dados de Big Data
mas lembrando que a gente precisa seguir padrões de qualidade, que eles não podem desaparecer. Então, em busca das soluções, o que a gente espera? A gente espera que tenha, por exemplo, estatísticos que precisam reconhecer a importância da atividade de produção de estatística pública e que desejem trabalhar nisso. Trabalhar, pesquisar, fazer pós-graduação. E a gente precisa encorajar os jovens pesquisadores a trabalhar nisso. Fora do Brasil, tem vários programas de pós-graduação nessa área. Para preencher a lacuna de dados, por exemplo, a amostragem é muito efetiva e funciona, né, desde o século, desde 1880 e poucos. Foi quando começou a se trabalhar, tá? Uma das questões que a gente usa, inclusive a gente estava conversando agora de manhã, que é a ideia de métodos de estimação em pequenos domínios, que é o seguinte: eu planejo uma pesquisa nacionalmente, porque é a que eu consigo fazer, mas eu quero dado de município. Então, eu sempre planejo para um grupo maior, para dar resultados confiáveis para um grupo maior, mas eu quero resultados para um grupo menor, onde aquela pesquisa, só com as técnicas de amostragem tradicionais, não dão conta de produzir aquelas estimativas com boa precisão. Então, eu passo a ter um problema que eu tenho que acoplar métodos de amostragem e de modelagem para que eu possa melhorar a estimativa no pequenos domínios. Em geral, o que eu faço? A minha variável resposta do meu modelo é a estimativa vindo do processo de modelagem, e as variáveis explicativas do meu modelo são variáveis que são obtidas em registros administrativos e censo. Então, eu trago informação que é mais atualizada de registros administrativos, que eu acho relacionada com aquele fenômeno, e, portanto, aquilo faz com que eu passo a trabalhar com o que é conhecido na literatura estatística de Model-Based Statistics, tá? Model-Based Estimates. Tá? Por exemplo, no IBGE, ele já publicou durante 2 anos o mapa da pobreza. E o mapa da pobreza no Brasil foi construída com métodos de estimação em pequenas áreas, o Banco Mundial faz, todos os institutos de estatística, os Estados Unidos, a produção de estatísticas de emprego e desemprego são feitas com métodos de estimação em pequenas áreas. Então, quem quiser trabalhar nessa área, tem congresso a cada 2 anos sobre Small Area Estimation, pode procurar a Small Area Estimation Conference, muitos congressos da estatística, e é uma área que a estatística, que a academia junta-se muito bem com a área de produção de estatística, porque você precisa muito daquela ligação. E o pequeno domínio, ou pequenas áreas, ele não é pequeno porque é pequeno em área, ele é pequeno porque tem pouca amostra lá dentro na pesquisa que você fez. Tá? Outra coisa que a gente tem trabalhado intensamente é o que seria em inglês record linkage. Tá? Que são os dados de pareamento de dados e pareamento de registros. Tem dados e dados, tem técnicas e técnicas e técnicas estatísticas de pareamento de dados, conhecidíssimas, com grande metodologia estatística, e agora vai ter um pouco mais para a gente com Big Data. O que acontece com Big Data? Você quer analisar um fenômeno. Só que cada uma das suas bases de dados, que tem 300 trilhões de observações, tem 3 ou 4 variáveis. Então, tu vai juntar, né, aquelas variáveis, você vai ter que juntar a base de dados para trabalhar. Então, primeiro você tem um problema de pareamento de dados, porque ou você pode juntar a base de dados das mesmas pessoas, ou você pode trabalhar com o que eles chamam de synthetic data. Quer dizer, eu ligo registros de pessoas ou informações que podem ser da mesma pessoa, mas não precisam ser. Mas você vai lá e constrói aquele indivíduo que, se fosse, estaria. E aí você vai trabalhar com modelagem, onde você tem que colocar na estimação dos seus parâmetros o erro do pareamento. Tem gente na Austrália trabalhando com isso direto. Porque às vezes a gente trabalha na área da pós-graduação da estatística e a gente fala assim, não, aqueles caras ali fazem soma total e proporção. Né? Mas não é isso. Tem um mundo de desenvolvimento de métodos que a gente tem para a produção da estatística. Tá? Combinação de dados, como eu falei, e meta-análise, que é muito utilizado na bioestatística, vai ter que ser também utilizado aqui. Quando você não conseguir juntar os registros individuais, você vai ter que ter totais ou estimativas que vêm de arquivos de bases de dados diferentes e saber como é que combina para ter uma informação. Que é a mesma coisa que se faz na bioestatística para testes clínicos.
Então, nós precisamos de métodos estatísticos e usamos na área de que a gente chama de survey methods, de definição do desenho da amostra, crítica e imputação, que é aquela coisa assim, eu recebi o dado sujo, como é que eu critico? Eu recebi o dado com observação faltante, o que é que eu faço? Tá? Ajustamento de não resposta, eu tenho uma amostra ou eu tenho um conjunto de dados que eu sei que tem um grupo que não está lá dentro. Como que eu ajusto as minhas estimativas para o viés da não resposta? Muitas coisas com modelagem, tá? Modelagem estatística, do tipo mesmo, assim, tipo assim, regressão logística, gente. Que precisa da probabilidade do cara responder. Aí você tem informação passada, você vai lá e faz uma regressão logística. Ah, mas e o que eu faço com isso na pós-graduação? Aí você vai ter o problema do modelo com erro, do modelo com muito dado, com massive data, e aí você começa com o seu orientador. Produção de indicadores, como eu mostrei, visualização de dados. Nós passamos anos fingindo na estatística que a questão da visualização de dados era fazer gráfico de barra, né? E aí o povo está lá, né? Os jornalistas estão lá fazendo umas coisas maravilhosas e a gente correndo atrás. E tem mais, né? Descobrindo o erro. Eu fui na página do IBGE, a gente vive fazendo isso, né? Casa de Ferreira, Espeto de Pau. O Pedro Silva dá um curso de gráficos e tabelas no IBGE. Todos os exemplos que ele pega, para dizer que não está bom o gráfico, ele pega do site do IBGE. Ele faz isso há muitos anos. O pessoal do IBGE já está acostumado, né? Dos colegas do IBGE. Já está acostumado. Já fizemos. Você estava na Coreia. Então, a Fernanda trabalhava na área de emprego e rendimento quando o Pedro pegou uma parte inteira de divulgação de emprego e rendimento e foi 1 a 1, né? Isso não pode, isso não pode, isso não tá bom, isso não tá bom. Porque tem umas coisas, você fala assim, o cara faz um gráfico de barra, não eles, mas agora, fui na página, cara, de barras para série temporal. Quem deu essa ideia, gente? Aí, no lugar tem uma escola de estatística, um mestrado em estatística, uma pós-graduação em estatística, estatístico lá dentro, quem deu a ideia pro cara da TI fazer isso? E não perguntar para ninguém. Aí eu falei, vou mostrar pro pessoal. Eu falei, não vou fazer isso não. Mostrei só um que estava direitinho. Então, mas as pessoas, nessa questão da visualização, tem técnicas de visualização. Como é que você mostra dado que mostra invariabilidade, que mostra incerteza? Né? Como é que a gente vai colocar a visão da incerteza nos nossos dados? Né? Tem técnicas para isso. Sigilo, confidencialidade da informação. Isso aqui é show, porque todo pesquisador vira para você e fala assim, mas a minha pesquisa é muito importante, então eu preciso do dado. Ah, é individualizado? Não vai ter. É simples assim, não vai ter. O seu direito de fazer a pesquisa termina no direito da população ter os seus dados não divulgados. Pronto, é assim no mundo todo. Na Inglaterra, as pessoas fazem pareamento de dados entre instituições, entre ministérios, com dado criptografado. Tá? Então, realmente, assim, a gente vai ter que trabalhar nisso. Como falta pouco tempo, muitos slides eu vou passar. Isso aqui, por exemplo, tá vendo que aqui é da Wiley essa publicação, tá? É a Significance da Royal Statistical Society. E aqui é sobre crítica e imputação. Esses 3 autores têm, inclusive, esse Pierre Dice e o Tom Wall, têm livros sobre Statistical Disclosure Control, que é uma outra área que a gente trata pouco, e é uma área de integração entre computação, matemática e estatística maravilhosa. Por quê? Porque quem vem da matemática lida bem com as questões de PO, de pesquisa operacional, de otimização, que precisa para Statistical Disclosure Control. E quem vem da estatística entende por que precisa. Então, essa área de Statistical Disclosure Control é uma área de integração entre as áreas do Instituto muito boas. Tá? Aqui eu volto a falar, falei métodos de otimização, olha aqui, cada um de nós se reconhece nisso. E todo o Instituto de vocês se reconhece aqui. Podem acreditar, eu queria ter tempo para dar um exemplo de cada um, mas a gente usa, e se alguém quiser me escrever assim, Denise, me dá um exemplo, a gente usa na produção de dados isso, eu procuro, tá? Procuro, vou achar. Se eu não achar, eu falo, faz doutorado nisso, gente. Tá? Aqui eu já falei, né, como é que a gente vai usar os vieses, a utilizar o Big Data com as questões de viés, e a gente tem um problema de proteção de dados e questões éticas. O que acontece? Você dá autorização para usar essa base de dados, para o cara, eu dou autorização, você dá autorização para tudo no Big Data, porque senão você não consegue nem chamar o táxi, né? Nem chamar o Uber. Você deu autorização, mas você deu autorização para as coisas separadas. Você nunca deu autorização para eles juntarem seus dados de diversas
E as empresas vão juntar. E estão juntando. Entendeu? Então tem uma questão ética aqui de pareamento de dados sem autorização. Como tinha de registro administrativo. Tá? E aqui eu listo aqui os problemas, né? Viés de cobertura, viés de seleção, viés de representação e viés de medida. Tá? O viés de seleção, a gente só sabe quem informou os dados. Né? Viés de representação, olha um exemplo rápido. A gente tem um grupo que trabalha com medição de banda da internet, com Big Data. Só que ele sabe que aquela banda é um IP. Ele só não sabe se é pessoa ou empresa. Está aqui. Você vai receber um dado de banda, de uso de banda, que é para testar controle, só que você não sabe se é de pessoa ou de indivíduo ou de empresa. Então, tudo isso a gente tem que cuidar para fazer. Vou passar rápido. Dados faltantes. Essa metáfora é maravilhosa, que é o seguinte. Imagina que você tem macaquinhos digitando os dados. Digitando numa máquina de escrever. Ih, antigo, isso pode ser num tecladinho, para ficar moderno. Tem uma tecla ou duas teclas faltando. Você não sabe quais são que estão faltando. Então, essa é a coisa da não resposta no Big Data. Você sabe o que está faltando ali, você só não sabe o que é. Você sabe que ela não está completa, você não sabe o que é. Na amostragem, você sabe. Por quê? Porque você tirou um cadastro e você selecionou a amostra. Você sabe quem não respondeu. No Big Data, você não sabe quem não está dentro. Então, o que eu estou falando isso? Eu não estou falando para a gente não usar. Eu estou falando que a gente tem que estudar e cuidar. Tá? Acesso a bancos de dados eu vou passar, porque senão a gente não chega no final. Esse aqui é o nosso David Cox, aqui, o famoso David Cox, já tratando das questões de como é que eu uso dados estatísticos e métodos de inferência que nós conhecemos para Massive Data, que vai ser não trivial. Aqui tem algumas coisas sobre, para Big Data, as questões de replicação, como é que você está fazendo. Tem um pessoal aqui da UCLA fazendo questões do que eles chamam Bag of Little Bootstraps. Você não pode fazer bootstrap com tudo, você vai separando em pedacinhos e vai fazendo simulações. 2 exemplos do Brasil que a gente faz no IBGE. A gente faz mapa de cobertura e uso da terra usando Big Data, que é a imagem de satélite, e está usando web scraping para componentes de passagem do Sistema Nacional do Índice de Preço ao Consumidor. Então, já estamos usando isso. Só tenho mais 2 slides e um vídeo, que é rapidinho. Esse aqui é o Reino Unido, o Office for National Statistics, e aí eu fiz propaganda, que quem está lá como Academic Manager é a Solange Corrêa, que foi nossa aluna do mestrado. Nossa aluna do mestrado, foi aluna, fez doutorado em Southampton, foi nossa aluna do mestrado, doutorado em Southampton, agora ela está trabalhando lá. E aqui estão exemplos, está vendo? Por exemplo, aqui, a comparação de números índices usando o Web Scrap Price Data, que a gente também está fazendo no Brasil, para dizer como o mundo está fazendo, que a gente também está correndo atrás para fazer. E tem poucos programas de pós-graduação no Brasil que tratam disso. Eu me dei a chance de fazer propaganda do nosso, que é o nosso programa, que na verdade fala do desempenho que objetiva o nosso mestrado em população, território e estatística pública. O nosso programa fez 20 anos agora, e tem a formação de pesquisadores profissionais para atividade de pesquisa, capaz de desenvolver e aplicar abordagens teóricas, modelos e métodos para análise de processos socioespaciais, bem como para a produção de estatísticas públicas, e tem várias coisas ali. Antes de terminar, só preciso de 3 minutos, eu queria passar um vídeo para a gente fechar. Eu passei no início, e esse também é rapidinho, tá? Deixa eu deixar ele, a gente. Já foi para referência. Ó. Verônica Zera lá.
É lindo, é das Nações Unidas, já tem o segundo. Então, é isso. Desculpa por ser uns minutinhos, mas eu queria terminar com o vídeo. Vamos agradecer. Denise, linda apresentação, gostei muito. Você podia explicar um pouquinho melhor sobre Small Area? Então, a gente tem uma área de pesquisa que ela, na verdade, o que é Small? Small é o seguinte, você pega a PNAD, por exemplo, Pesquisa Nacional de Amostras de Homicídios do IBGE, ela faz 150 mil entrevistas por trimestre, tá? Dessas entrevistas, mesmo assim, eu não produzo informação com precisão adequada para todos os municípios do Brasil. Apesar de eu ter amostra em 3.500 municípios do Brasil, que são 5.600 municípios, 1.665. Então, a pesquisa é desenhada para produzir informações com precisão controlada, isso quer dizer, com erro máximo relativo de 10%, por exemplo, com 95% de confiança, para os estados da federação. Só que eu preciso de dado, eu quero dado, né, para a produção local, para o município. Várias das nossas ações são feitas no município. Então eu preciso, então o prefeito quer o dado do município. Tirando a estimativa da população que o IBGE produz por município, as outras estimativas, tipo taxa de desocupação, eu não produzo por município, né? População em pobreza, eu não produzo por município, porque para isso eu tinha que ter renda média per capita por município. Então, o que eu faço? O que a gente faz? Ele fala assim, olha só, mas eu acho, por exemplo, vamos dizer, probabilidade de estar em situação de pobreza, né? Para fazer aquela proporção do indicador por município. Eu sei que a pobreza é associada com o PIB eu tenho do município. Eu sei que é associado onde a taxa de matrícula é menor, é porque é uma situação de pobreza, onde eu tenho mais pessoas residindo na área urbana do que rural, posso ter isso no cadastro do município. Então, o que eu faço? Eu coloco simplificando bem, como variável resposta no meu modelo, a minha estimativa amostral, e coloco como variáveis explicativas do modelo tudo que eu tenho de registro administrativo e do censo também, que é de 2010, e aí eu faço um modelo de previsão. Tem vários tipos de modelo de previsão. Tem uns que tem multivariados, tem uns que levam em conta a correlação espacial, e aí a bibliografia vai. E eu tenho esse modelo só para 3.500 municípios, que é onde eu tenho o dado da PNAD. E mesmo assim, em alguns municípios eu tenho uma amostra de tamanho 10, né? E eu tenho que acreditar que aquela função de previsão vai funcionar para todo o país, para todos os municípios. Porque eu vou ter o dado administrativo, vou ter para todo mundo. Então eu tenho esse desenvolvimento, assim, os primeiros congressos sobre estimação Small Estimation foi em 1997. Então eu já tenho 20 anos de pesquisa nisso. Tem alguns centros no mundo que trabalham com isso, o Southampton trabalha, o pessoal dos Estados Unidos trabalha muito. Os Estados Unidos tem um programa de combate à pobreza que chama SAIPE, SAIPE, que é feito todo com pequenas áreas, estimação de pequenas áreas. E a ideia é de que, então, essa função de previsão vai funcionar mesmo para os municípios onde eu não tenho amostra. Aí eu começo a ter que trabalhar com vício e variância, porque eu tenho o vício do modelo. Eu tenho que aceitar que o meu modelo não é viciado para onde eu não tenho amostra. E aí eu tenho 300 mil papers sobre estimação de erro quadrático médio, que justamente eu tenho que fazer um balanço entre o vício e a variância. Então, assim, é uma área de pesquisa que é muito importante, tem muita coisa e é bem legal. E a gente tem gente trabalhando, por exemplo, hoje lá na ENSE, a gente tem gente trabalhando isso para pesquisas econômicas, para outras pesquisas. Mais alguém? Obrigada pela apresentação. Denise, como é que funciona o web scrapping no IBGE? Então, o que acontece? A gente, no caso do componente que você está testando, é só o componente de passagens aéreas. Tem uma parte do índice de preço
que é uma parte do índice de preço que você tem que calcular a passagem. Porque os índices de preços, eles podem ser para famílias até tanto salário mínimo, famílias até 10 salários mínimos, então dependendo do índice de preços, ele tem um basket, né, uma cesta de produtos que as famílias, a gente foi estruturada que as famílias usam e precisa do preço de passagem. Antigamente, o que a gente fazia? Tinha uma pessoa que num dado dia ia lá e coletava pela internet o preço de tais trechos, tais horários, tá não sei o quê. Então agora a gente fez isso com o robozinho. Shine, R, tudo direitinho. A gente tem um colega nosso, o Thiago, que fez graduação na ENSE, mestrado e na PUC, está terminando. Tem uma menina da UFRJ que passou no concurso, que é muito boa e aí a gente faz isso. A gente segue os protocolos que são definidos, eles foram acordados e foram, inclusive, tudo que a gente faz no índice de preço do IBGE tem uma comissão externa técnica. Então você tem que primeiro passar na comissão para dizer que você vai fazer assim, para depois você voltar. E a ideia é essa, que num dia tal, no momento tal, do dado tal, você vai fazer com Rzinho lá, programa R, que coleta os preços de passagem. Então tem um pedaço dos componentes de índice de preço que você já está tirando do... Porque hoje é um componente que realmente as pessoas não compram mais fisicamente, quase. Entendeu? Aí o pessoal fala assim, mas por que não faz isso pro arroz? Né? Fala, porque, na verdade, assim, Roraima, o pessoal paga o preço na internet do arroz? Não. Então, tem alguns produtos que não funciona porque você vai estar dando preços que representam só uma parte da população. Apesar de que índice de preço nem tem para Roraima, são só para regiões metropolitanas. Mas a gente faz isso. E aí eles fazem, coletam, jogam direto dentro do cálculo do índice de preço. Mais alguém? Vamos agradecer novamente ao professor